Bom dia a todos, que bom que estamos juntos aqui em mais um momento devocional da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem. Estamos em pleno período de comemoração pelo aniversário dos 55 anos da nossa igreja. Na próxima quarta-feira estaremos juntos para comemorar exatamente no dia 27 de 1966, foi o ano exato em que a nossa igreja foi fundada, foi estabelecida como igreja. E eu fiquei pensando nesses dias, onde buscar conselhos, onde encontraríamos bons conselhos para a nossa caminhada, enquanto igreja e enquanto cristãos. E pensei exatamente naquilo que o apóstolo Paulo vem nos falar na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 6, aliás, o verso 7, ele vai dizer assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Eu gostaria de pensar que um bom conselho que o apóstolo Paulo nos dá e nos inspira a partir da sua própria vida é andar por fé. O outro conselho que é muito importante está no capítulo 7, o verso 1, em que ele diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Eu gostaria de pensar nesses dois temas, o andar por fé e o buscar aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. Como são conselhos bons para a nossa vida, para as nossas vidas e para a nossa vida enquanto igreja. No primeiro, o apóstolo Paulo vai nos falar de coisas muito importantes e a partir da sua própria experiência, da confiança e da certeza que ele tinha em Deus, da vida eterna. Ele vai nos dizer no capítulo 5, versos 1 e 2, assim: sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. O apóstolo Paulo tem uma relação muito interessante com a vida e com a morte, Ele chega a desejar morrer para poder estar com Cristo. E ao mesmo tempo aceitar estar vivo, porque ele poderia continuar no cumprimento da sua missão de pregar o Evangelho. No verso 8 ele vai dizer: entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Na verdade, a confiança tamanha do apóstolo Paulo em que ele não temia a morte, porque ele tinha certeza que Cristo, ao morrer na cruz pelos seus pecados, ele lhe trazia a garantia da vida eterna. E é essa confiança que o apóstolo Paulo tem e que traz para ele essa tranquilidade de que ele pode andar por fé e não pelo que ele vê. De modo que nós não podemos ver do ponto de vista concreto, do ponto de vista dos nossos sentidos, de um dos nossos sentidos, que é a visão, aquilo que Deus está fazendo por nós, por exemplo, nesse momento. Mas por fé nós podemos ver. E era essa confiança que movia o apóstolo Paulo. Tamanha confiança que no verso 5 do capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios, ele vai dizer: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Ou seja, nós não temos qualquer garantia, a melhor das garantias que podíamos ter, que é o penhor do Espírito, é a presença do Espírito Santo dentro de nós. Quando nós vamos comprar algo e alguém nos pede uma garantia, nós entregamos aquilo como garantia de que nós vamos cumprir com o pagamento. E o Senhor mesmo cumpre uma promessa conosco, de que Ele nos traz o penhor do Espírito, a garantia do Espírito. Portanto, não tem quem tire isso de dentro de nós, que é a presença consoladora do Seu Espírito Santo. Portanto, até o cumprimento dessa promessa, dessa garantia de vida eterna que o Senhor nos dá, nós temos o penhor do Espírito, a garantia, então, da vida eterna, e Ele sendo fiel, Ele cumpre cabalmente aquilo que Ele diz que vai cumprir. Portanto, o apóstolo Paulo, por tudo isso, ele anda por fé e não pelo que ele vê. E como igreja, nós somos desafiados, como cristãos, a todos os dias andarmos por fé. Quantas vezes precisamos desviar o nosso olhar daquilo que é tentador, às vezes até legítimo, mas que pode roubar de nós essa confiança e essa certeza de que há coisas que são maiores do que as coisas terrenas. O outro aspecto, que é a busca da santidade no temor de Deus, é que o apóstolo Paulo vai nos falar de coisas importantes nesse capítulo. Aliás, os capítulos 5, 6
E esse verso 1 do capítulo 7 é uma experiência de vida em que o apóstolo Paulo nos ensina das promessas de Deus. No capítulo 6, o verso 16 vai nos dizer assim, aliás, o verso 16 diz: que ligação é entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E isso aqui ele coloca como alimento para buscar a santidade, o aperfeiçoamento da santificação no temor de Deus, ou seja, as promessas de Deus. Ele vai nos dizer que ele habitará conosco, que ele habita conosco, que anda conosco para todo sempre. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ou seja, a relação que o Senhor estabelece conosco é a relação de ovelhas que pertencem ao seu pastoreio. No verso 18 do capítulo 6 ele vai dizer: serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Portanto, as promessas que o Senhor nos traz, elas são um alimento para que busquemos essa santificação, para que nós nos separemos para andar com Deus. Precisamos estar atentos também às nossas escolhas, porque ele vai nos dizer que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, de modo que nós precisamos pensar também nas nossas escolhas e nos afastar daquilo que porventura venha procurar nos afastar de Deus. E nisso, então, é que nós podemos aperfeiçoar nossa santidade no temor de Deus, ou seja, não o medo, mas o respeito, a consideração, o reconhecimento de que Deus é sobre todas as coisas. Portanto, se há duas coisas importantes que nós podemos fazer e caminhar com muito ânimo, um é andar por fé e o outro é aperfeiçoar a nossa santidade no temor de Deus. Portanto, como cristãos e como Igreja Batista Emanuel, ou como pertencente a qualquer igreja de Cristo, nós podemos então caminhar com essa certeza de que, a partir das promessas do Senhor, a promessa de vida eterna, a promessa de sermos seus filhos, a promessa que Ele nos coloca, a certeza de sermos os seus filhos, o penhor do Espírito como garantia da nossa salvação, tudo isso nos fortalece e faz com que nós valorizemos as coisas maiores e mais excelentes. Que Deus nos abençoe e nos ajude a caminhar com fé e a buscar o aperfeiçoamento da santidade no temor de Deus. Deus abençoe a todos.